A gente continua em Brasília porque a Comissão de Constituição e Justiça do Senado marcou para hoje, quarta-feira, a análise de pelo menos 2 projetos que têm gerado uma crise entre os poderes. A gente está falando do PL antifacção e a nova lei do impeachment, que estava parada, pelo menos desde 2023. Agora saiu da gaveta depois que o ministro Gilmar Mendes, do STF, restringiu à Procuradoria-Geral da República os pedidos de impeachment contra os ministros da Suprema Corte. Quem tem todos os detalhes para a gente, ao vivo da capital federal, é o Pedro Moreira. Tudo bem, Pedro? Bem-vindo de volta. Olá, Renan, obrigado. Mais uma vez, bom dia para você, para quem está com a gente. Olha, são embates envolvendo os 3 poderes, mas em frentes diferentes, né? A lei do impeachment coloca o Congresso Nacional em disputa com o Supremo. E o projeto de lei antifacção coloca o Congresso Nacional em disputa com o Palácio do Planalto, com o Poder Executivo. Olha, a Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado, ela tem reunião marcada hoje para as 9 da manhã. E o primeiro item da pauta é esse projeto de lei de autoria do senador Rodrigo Pacheco, que já foi presidente aqui do Senado, né, do PSD, que altera aquela lei de 1950 que trata de impeachment. Como você disse, estava parada aqui, não tinha nenhuma pressa para a tramitação dessa proposta, apesar da defesa de vários juristas de que a legislação que trata de impeachment precisaria ser atualizada. Só que agora ela ganha uma urgência por causa da decisão da semana passada do ministro Gilmar Mendes, que retirou poderes aqui do Senado, né, na tramitação de pedidos de impeachment. Por exemplo, dizendo que na decisão liminar, né, ele define que o pedido de impeachment não pode mais ser apresentado por um cidadão comum ou por parlamentar, somente pela Procuradoria-Geral da República. Isso desagradou muito os senadores, né, que reagiram, disseram que era uma interferência aqui nas prerrogativas do Senado e, por isso, até o presidente aqui da Casa, Davi Alcolumbre, defendeu que o projeto voltasse a tramitar, a ser pautado, e é hoje o primeiro item da pauta da CCJ. Pela proposta, então, a gente tem como relator o senador Everton, do PDT do Maranhão. Ele modifica algumas questões que o ministro Gilmar Mendes decidiu, mas, por exemplo, acata a questão do quórum, que seja de pelo menos 2/3 dos senadores para aprovar um pedido de impeachment. Hoje a maioria simples. E ainda falando de embate entre Senado e Supremo, ontem o Senado aprovou a PEC do marco temporal, que é uma outra questão que estava parada aqui no Senado, porque o Supremo estava para julgar esse entendimento sobre essa tese que envolve a demarcação de terras indígenas. Está na pauta foi aprovado ontem no Senado, em caráter final, né, em 2 turnos já, foi para a Câmara. E hoje o Supremo deve começar a julgar essa questão também no plenário. Então a gente vai ver aí qual dos 2 poderes vai ter a tese vencedora, né, Renan? E sobre o projeto antifacção, é o segundo item da pauta da CCJ. O relator, senador Alessandro Vieira, ele retomou boa parte do texto original que o governo tinha mandado para cá. Ele disse que está combinando isso com a Câmara também, porque como está tendo alteração, vai ter que voltar para a análise dos deputados. Mas ele cria, por exemplo, aquela tarifa maior para as bets, né, para as apostas online, para financiar o combate ao crime organizado, mas retoma muito do texto do governo, inclusive o texto do relator, Alessandro Vieira, foi elogiado pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Vamos ver como vai ficar esse embate, Renan, já que na Câmara o governo alegava que o texto foi muito desconfigurado e houve uma crítica muito forte, né, da Câmara para o Planalto e do Planalto para a Câmara. Vamos ver como é que vai ser a aceitação do Executivo com relação a esse texto que está tramitando aqui no Senado agora, Renan.